seus comentários, para discutir com vocês, para aprender com vocês. Somos meu nome é Rosiane Mata, eu sou docente aqui da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E o Gabriel, você quer se apresentar, Gabriel? Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Ozanam, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tenho tido o privilégio de participar desse grupo de trabalho do Covid, dessa Câmara Técnica do Covid, liderados pela professora Rosiane Matar. Vocês veem a dedicação dela, né? Está aí quase todos os dias, em todas as reuniões, isso daí é ímpar. E, para mim, tem sido uma grande satisfação poder discutir esses casos. Eu acho que é importante nós falarmos de fase inicial, quando nós discutimos casos, eu acho que nós temos que discutir de uma forma muito tranquila e muito aberta sobre oportunidades de melhoria de cada um dos casos, como que a gente pode melhorar esse serviço. E não com uma visão de médico do dia seguinte, em que você vê o que aconteceu com a situação previamente. É muito fácil de você discutir, de você pontuar o que pode ser melhorado ou não. Mas eu acho que é importante a gente ter esse sentimento de abertura para a gente poder discutir de uma forma assim, bem honesta sobre os casos e de uma forma assim, bem produtiva. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a participação aqui hoje. Aí também eu acho que é bem legal, né? Eu não sei se o Gustavo Elias é intensivista, mas essa coisa da união, intensivês, obstetrês, né? Obstetrês, é muito boa, tem sido muito favorável. Acho que a gente trabalhando junto melhora muito a assistência das pacientes. Gustavo, se é você que vai apresentar, você pode se apresentar e depois falar o caso, por favor? Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo. Eu sou médico com residência em clínica médica e terapia intensiva. Tá? Sou médico coordenador responsável hoje da UTI Covid, do Hospital de Palotina, no interior do Paraná. Tá? Não sei se vai ter alguém que vai apresentar algumas informações anteriores sobre o nosso município, e aí, posteriormente, eu vou estar entrando com a discussão. Então, a princípio, nós tínhamos planejado uma apresentação sobre o caso clínico, de uma gestante que acabou sendo admitida no nosso serviço de UTI, um caso com uma gestante com Covid, e que acabou sendo acompanhada pela equipe multiprofissional, e pelo obstetra, que acabou fazendo a cesárea e conduzindo o caso também, Não sei se é o outro Gustavo, que é o nosso psicologista, não sei se é ele que vai começar a apresentação. Boa tarde, me ouve, Rosiane, doutora Rosiane? Ouvimos, Lissandra. Então, eu vou começar contextualizando um pouquinho, antes de passar para os nossos dois Gustavos. Hoje é uma vídeo com dois Gustavos, mas eu preparei um material, doutora Rosiane, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns dos casos anteriores, e desde já quero dizer que a gente se sente muito feliz em estar aqui, porque nós somos um município pequeno, de pequeno porte, com um hospital que se viu tendo que abrir UTI Covid, enfermaria Covid, para fazer frente a essa demanda. Então, a gente se sente bastante feliz em estar participando aqui, com hospitais bastante renomados e que já tem aí uma grande estrutura de atendimento, e para nós é um prazer desde já. Então, quero situar vocês primeiro onde que a gente fica, Nós somos Palotina, um município de 32 mil habitantes, aproximadamente, no oeste do Paraná. Nós temos uma estrutura de saúde, onde a gente precisa destacar que nós somos um município privilegiado, a gente tem 100% de cobertura de estratégia de saúde da família, com 10 equipes, e a gente tem uma estrutura, além de apoio, com NASF, com CAPS, com unidade médica de especialidades, com o serviço de apoio domiciliar,
nós temos um centro de triagem de doenças respiratórias, ambulatorial, e temos um hospital municipal. Esse hospital municipal hoje com 50 leitos, dos quais 10 são UTI Covid e 8 enfermaria. Nós somos o único hospital SUS do município. Então, todos os cidadãos palotinenses nascem aqui, toda a retaguarda para o SAMU 92, para o Covid é aqui. Então, não tem para onde fugir, né? Não tem rodízio de plantão, toda a demanda é nossa. E é importante a gente conhecer um pouquinho essa estrutura, porque ao longo do caso ela vai explicar, né, melhor, porque esse conhecimento da nossa rede, essa interligação de município pequeno, ele vai nos ajudar muito na elucidação e no final feliz do nosso caso. Então, eu quero mostrar para vocês quem é o nosso caso. É uma paciente negra, de 32 anos, imigrante, haitiana, casada, auxiliar de produção na Cevalha. A Cevalha é uma cooperativa que nós temos aqui na região e que emprega aí aproximadamente um volume expressivo de trabalhadores, entre eles muitos estrangeiros. Então, isso é bastante importante, que é uma particularidade. Uma renda salarial aí pequena, de 1 a 2 salários mínimos. Quais são os antecedentes e fatores de risco dessa gestante? Gesta 5, parto 2, abortos anteriores 2, chega aqui para o Hospital Municipal com 36 semanas e 6 dias de gestação, Covid positivo desde 23/3, uma gestante estratificada inicialmente como risco intermediário, em função da raça negra, e depois passou a ser alto risco por desenvolver um hipotiroidismo e uma diabetes gestacional, que a gente vai contar um pouquinho ao longo da nossa conversa. E com um grande agravante, né, para quem trabalha com haitianos, com imigrantes, a dificuldade de comunicação, né, que para nós foi realmente muito difícil, e isso perpassou por vários pontos da rede também. Então, como os dados do pré-natal. Como eu falei, né, nós somos um município pequeno, nós temos obstetra que roda nas nossas unidades de estratégia saúde da família. Então, esse pré-natal foi acompanhado pela doutora Marjorie, que é nossa obstetra, uma das nossas obstetras, e pela enfermeira Karina, e uma gestante que fez 12 consultas de pré-natal, que iniciou seu pré-natal dentro do recomendado pelos protocolos, com 7 semanas de gestação, e que teve todo um contexto ao longo do seu pré-natal, que a gente não vai esmiuçar aqui em virtude do nosso tempo. Mas começou com uma gestação não visualizada, com beta-HCG negativo, teve, né, fez ultrassom morfológico, fez ecocardio fetal, e que em janeiro desse ano essa gestante acabou sendo encaminhada para o MAC, né, que é o modelo de atenção às condições crônicas, que para nós é um ambulatório do alto risco, né, que vai atender essas gestantes que têm alguma comorbidade ou que necessitam de um apoio de equipe multidisciplinar. Então, ela foi encaminhada pelo hipotiroidismo e pelo diabetes gestacional que ela desenvolveu. Então, aqui eu fiz um panorama, que eu não vou esmiuçar, como eu falei, mas um resumo das consultas dessa gestante. Então, em todas elas, a equipe coloca a dificuldade de comunicação, né, a necessidade de estar tendo a presença do acompanhante, do agente comunitário de saúde, para melhorar a adesão dessa gestante, principalmente até para trazer os exames, para atender essas orientações que foram repassadas pela equipe. Mas o que a gente vai colocar desse pré-natal todo, e que foi muito bem acompanhado pela equipe, é que no dia 23 de março, essa gestante chega para o pré-natal, né? Além da questão da sua diabetes e do hipotiroidismo, ela vem, né, com uma acompanhante haitiana, mas que fala um pouco melhor português, e vai referir febre e tosse. Então, além da consulta do pré-natal, é feito toda a solicitação da rotina, a consulta,
e ela é encaminhada para o nosso ambulatório COVID. Então, como a gente explicou lá na nossa estrutura, nós temos doenças respiratórias que faz todo esse manejo ambulatorial. Então, ela foi encaminhada para esse ambulatório, ela chega até o ambulatório e é feita a coleta do suave e ela entra em isolamento. Tanto que no dia 26 de março ela teria uma consulta no ambulatório de alto risco e não compareceu, porque ela já estava cumprindo o isolamento do Covid. E aí entra em ação... Isolamento é domiciliar, né, Nissandra? Isso, perfeito, doutor, perfeito, domiciliar. E aí entra em ação a nossa equipe de monitoramento telefônico, que vai ter um papel essencial, porque é essa equipe do monitoramento telefônico que vai ter de alerta dessa gestante e que vai dar o start para que ela seja encaminhada para o nosso hospital. Então, no dia seguinte ao que ela fez a coleta do suave, a equipe já fez o primeiro contato telefônico, né, que foi diário, dia 24, dia 25, dia 26, tudo beleza. Dia 27 chega o resultado do exame dela, confirmando o Covid, e no monitoramento o esposo já referiu que ela teve um aumento da tosse, mas até então, né, sem nada que justificasse, né, maior atenção. E aí, no dia 29, é relatado um aumento da tosse, da cefaleia, e o esposo referiu que ela estava com mal-estar geral. Então, foi orientada a procurar o hospital municipal, e nós temos, nesse nosso mesmo centro de triagem, a gente tem uma frota, um veículo de ambulância da nossa frota, que está exclusivamente lotado para buscar fazer o transporte de paciente COVID, até pela questão de paramentação, de desinfecção. Então, essa ambulância vai, né, e busca essa gestante e traz até o hospital municipal para que ela pudesse ser reavaliada. Nissandra, e os gestores dessa cidade da saúde estão aí porque, gente, é a primeira vez em todo esse tempo que eu vejo isso. Acho que o Gabriel vai falar isso também. Uma super maravilhosa acompanhamento e a possibilidade de buscar uma gestante haitiana em casa, né? Que eu sei que é difícil, porque nem todo mundo fala francês. Então, assim, foi perfeito mesmo, né? É só porque acho que tem uma boa gestão. Tudo bem, cidade pequena é um pouco mais fácil algumas coisas, mas eu acho que é um esforço de vocês, porque tem cidades pequenas que não tem nada, e isso tem um esquema totalmente bem montadinho, né? Parabéns, viu? Concordo plenamente. Primeira vez também nessas reuniões que eu vejo esse telemonitoramento, né, de uma forma tão ativa, tão sistematizada e com esse fluxo bem desenhado, tá, Alessandra? Isso é muito bom mesmo. Reforça esse parabéns que a Rosiane acabou de sinalizar. Vou falar que até no meu consultório eu estou com uma paciente que eu estou acompanhando e ontem eu esqueci de ligar para ela. Tantas 10 mil coisas, né? Dá orgulho, muito bom. Como a doutora colocou, acho que a gente tem procurado montar uma rede e isso eu faço parte da equipe da gestão, né? E a gente tem procurado fazer essa interface entre os serviços e a gente vê que ela é essencial, né? Ela nos ajuda muito. E eu sempre falo que o monitoramento telefônico, ele é um serviço que, às vezes, aos olhos externos, ele não aparece, mas ele é essencial. Ele é essencial. A gente tem no nosso monitoramento uma equipe que tem um suporte de enfermeiro, que tem um suporte de uma psicóloga também, que nos ajuda muito nessas questões, né? Quando a família, alguém está internado. Então, a gente tem conseguido fazer de forma bem positiva isso e eu acho que quando a gente se viu aqui, a gente quis mostrar realmente esse diferencial, doutora, né? Do que a gente consegue fazer. Eu acho que é comprometimento da gestão, da psicóloga, da enfermeira, do grupo que está ali. Porque, na verdade, a gente tem várias pessoas que estão em trabalho remoto e que poderiam, eventualmente, estar fazendo isso se houvesse esse comprometimento, se houvesse da parte de quem está lá gerindo fazer isso. Então, eu estou falando isso porque nós temos 58 pessoas aqui, né?
algumas da sua cidade, algumas de outras localidades, que eu acho que os bons exemplos a gente tem que pegar para a gente e tentar replicar. Então, na assistência ao Covid, na assistência ao diabetes, na assistência à hipertensão, esse é um modelo fundamental. E a gente espera que esse trabalho que a gente vem fazendo com o Covid, que ele se estenda, quer dizer, eu estar junto do médico intensivista, né? De eu estar procurando ter uma busca ativa das pacientes, de eu trazê-la no momento correto, isso vai diminuir a morte materna por hipertensão, por hemorragia, por diabetes. Então, já que nós estamos tendo que sofrer a pandemia, as coisas boas que estão acontecendo aqui, a gente tem que pegar e tentar replicar, porque a pandemia vai acabar um dia, não sei quando, né? Mas a hipertensão, o diabetes vão continuar e a gente pode tentar melhorar isso para as nossas pacientes. Desculpa eu ter interrompido, mas é que eu fiquei emocionada de ver tanta coisa legal. Obrigada, doutora. E esse nosso caso, ele realmente vai juntar bem isso que a senhora colocou, né? Nós vamos ter uma gestante Covid positiva, mas que vai chegar aqui com um quadro de eclâmpsia, que depois o doutor Gustavo vai detalhar melhor, né? Mas vai chegar com uma hipertensão, com visão turva, né? E que vai acabar evoluindo nessa mesma data que ela chega, dia 29, né? De março, ela chega aqui com 36 semanas e 6 dias, ela chega às 11 horas da manhã e às 14h30 ela acaba indo para cesárea. É bem importante que todos entendam que nessa data, especificamente, a gente estava com o pico do Covid aqui no Paraná. Então, era aquela época em que a gente tinha paciente entubado em UPA, em pronto-socorro, central de leitos congestionado. Então, em qualquer momento, a gente podia pensar em transferir essa gestante, porque a situação estava o caos do caos, né? Então, foi o momento, lembrando que a gente abriu a nossa UTI dia 8 de março, tá? Nossa UTI Covid. Então, estava tudo muito recente aqui, né, para fazer frente a essa necessidade. Então, aqui o exame positivo da nossa gestante, né, feito uma anestesia RAC. O bebê nasceu aqui em Palotina mesmo, com 2,280, um Apgar de 7, né? Não teve indicação de UTI NEL, foi tudo bem, não foi realizada maturação, e ele ficou aqui no nosso hospital, né? Para quem quer conhecer o nosso mocinho, tá aqui, né? Ele ficou conosco aqui durante o período que a mãe esteve internada e o pai estava em isolamento, tá, doutor? Então, bem importante que a gente meio que teve que assumir esse papel de cidade pequena mesmo, de acolher esse pequeno, porque por ser uma família de imigrantes, a gente não tinha muitos familiares que pudessem dar essa retaguarda aqui conosco, certo? Então, eu vou passar depois para o doutor Gustavo, acho que ele pode complementar a parte agora, antes da gente falar, que depois a gente tem todo o pós, né? Cidade pequena tem o pós, já vai para a unidade, já faz acompanhamento, já faz puericultura, né? Então, eu vou deixar para o doutor Gustavo agora falar um pouquinho da parte obstétrica, nosso Gustavo Ida, e depois o doutor Gustavo Elias, dessa passagem dela pela nossa UTI Covid. Doutor. Boa tarde, estão me ouvindo? Meu nome é Gustavo, então sou obstetra aqui no município de Palotina, né? Primeiro, falar que eu estou aqui há 6 anos e em 2015, né, eu vim para cá e na época era a Nissandra, secretária de saúde, e eu vim para Palotina exatamente pela qualidade da saúde pública aqui, que eu vi que era bem diferenciada em relação a outros municípios que eu já tinha trabalhado, né? Então, assim, essa paciente em questão, né, ela chegou no dia 29, então, de março, às 11h18 da manhã, com diagnóstico de Covid já há 5 dias e sintomas há 10 dias, né? Chegou com a queixa principal de visão turva e escotomas luminosos, né? Foi feito sinais vitais dessa paciente, então na admissão ela encontrava-se com uma PA de 17/11, 170/110, afebril,
frequência cardíaca de 82, respiratória de 20, saturando 98, 97 e HGT de 98. Foi solicitado, então, pela clínica do plantão a avaliação da ginecologia, onde eu vim avaliá-la e já constatei que possivelmente estava numa iminência de eclâmpsia, por mais que não tinha o diagnóstico de nenhum quadro de hipertensão na gestação até então, né? Iniciei imediatamente sulfato de magnésio para essa paciente, hidralazina para baixar essa pressão, e sondamos a paciente, né, em monitoramento. E já solicitei que acionasse já o anestesista para a gente fazer a interrupção da gravidez, já que era uma gestante com quase 37 semanas e com quadro de iminência de eclâmpsia. Então, daí, como a gente está num município onde não temos anestesista que mora no município, demorou um pouquinho para a logística dele chegar e a gente conseguiu fazer a interrupção, que aconteceu às 14 e pouco, né? Daí, durante a cesariana, ela manteve, mesmo fazendo sulfatação, ela manteve hipertensão, mesmo fazendo drogas durante o procedimento. E no momento da histerorrafia, ela começou a convulsionar. Foi feito diazepam pelo anestesista e conseguimos finalizar a cirurgia. Foi feito só o repouso, né, habitual, e a paciente foi então encaminhada para a UTI, para manter sulfatação por pelo menos 24 horas. Gustavo, e ela estava sulfatada na hora que ela convulsionou? Estava. Na verdade, ela veio pro parto sulfatando, e daí ela convulsionou durante a cesariana. É estranho, né? Porque o sulfato costuma ser bastante eficaz, né, na evitação, né? Quando eu comecei a escutar vocês, eu pensei muito na síndrome pré-eclâmpsia-like do COVID, né? Que logo que começou a história do COVID, era comum a gente falar nessa síndrome em que a paciente tinha pressão alta, tinha algum quadro que era muito parecido com a pré-eclâmpsia, mas não tinha convulsão. Pois é. Então... É isso que me atentou até, né? Porque, na verdade, sem nenhum histórico de hipertensão, por mais que era uma paciente que já estava da raça negra, que a gente sabe que tem um pouquinho mais de propensão, diabética, né? E daí surgiu essa hipertensão, de repente, com sinais de iminência de eclâmpsia. Quer dizer, tem um lado que teve muita sorte, porque ela foi chamada, a ambulância foi buscá-la, porque tinha uma história de piora do quadro do COVID. Isso. E aí, quando ela veio, ela tinha um quadro de pré-eclâmpsia, né? Que no começo até podia pensar em pré-eclâmpsia-like, mas, lógico, na dúvida pro réu, sulfato. Uhum. Ainda bem que sulfatou. E aí que é estranho, né? Porque que ela convulsionou, não... Mas pois tudo bem, né? Você não acha, Gabriel, também estranho? Eu concordo com a professora Rosiane Matar, alguns pontos são importantes quando a gente tem essas pacientes, né? Uma das coisas que às vezes acontece, que o paciente convulsiona quando é pré-eclâmpsia, é às vezes a suspensão do sulfato de magnésio para fazer o procedimento. Então, na verdade eu estou tentando lembrar aqui, que eu acho que da transferência dela para o quarto, como estava em bomba de infusão, eu acho que até o procedimento acontecer, a instalação da bomba, eu acho que isso que aconteceu. Eu estou tentando pensar aqui, porque eu lembro que a gente teve que montar outro sulfato para conseguir colocar na bomba de infusão. Isso é legal da gente ver, para a gente, na próxima, não deixar acontecer, né? Uhum. Leva o sulfato assim na mão. No braço, No braço. E uma outra coisa interessante que a gente tem visto, né, são pacientes também com COVID fazendo quadros de convulsão por vamos dizer assim, pelo COVID, né, uma manifestação neurológica. Só que o problema numa gestação é que nós, às vezes, vamos ter dificuldade. Eu acho que, assim, pela gravidade do quadro, que é a pré-eclâmpsia, né, se justifica o uso do sulfato de magnésio. E eu não sei se vocês têm percebido, assim, quando você tem uma paciente com COVID e você tem uma convulsão, você pode ter 3 situações, né? Uma paciente com só o COVID, que ela teve uma manifestação neurológica, que tem acontecido mais nos casos moderados e graves, se a gente for ver. Uma paciente só com uma eclâmpsia, né? Numa
pré-eclâmpsia e eclâmpsia numa gestação normal, ou associação dos dois, né? Que às vezes é uma paciente que tinha Covid e se associou com uma pré-eclâmpsia e que, por coincidência, convulsionou. A gente não vai conseguir muito separar isso numa gestação, então vale a pena, dentro daquele princípio de qual é o mais grave, né? Tratar o mais grave seria eclâmpsia. E aí a gente trataria com sulfato de magnésio. E aí chama a atenção que o sulfato de magnésio, assim, ele também tem propriedades anti-inflamatórias, né? Então, assim, não tem como a gente falar, e não tem muito caso descrito na literatura, mas dos casos que a gente tem visto paciente convulsionando, né? Em vigência do Covid, o sulfato de magnésio tem funcionado. E aí, em vigência que eu digo ou é pré-eclâmpsia, ou era realmente uma paciente que tinha um Covid e fez esse diagnóstico diferencial e fizeram sulfato. E respondeu, né? Então, isso daí é uma situação que a gente ainda vai ter que descobrir um pouco melhor qual que é o caminho, como separar. Porque se for um caso de uma paciente convulsionando por Covid, você tem que ampliar, né, a sua propedêutica. Não é que eu não acho que, assim, esse caso aí você teve uma elevação pressórica, né, o Covid também pode fazer isso e teve uma convulsão, mas até que prova o contrário para a gente, uma eclâmpsia, né, professora Rosina? Na verdade, é assim, está grávida, né? Convulsionou. Hipertensão, escotoma, né? Eu acho que o Gustavo está de parabéns. A gente fala 10.000 vezes, é sulfato, 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 né? Porque é isso que diminui a incidência da morte materna por hipertensão arterial. Então, eu só comentei isso um pouco porque eu estranhei que ela tivesse convulsionado, mesmo depois de ter entrado com o sulfato. Mas aí essa história de talvez ter interrompido o sulfato, talvez tenha sido a razão, né? O que mostra como o sulfato é importante. E da próxima vez a gente tem que carregá-la com o sulfato. Mas tá bom, vamos lá, Gustavo. Aí ela foi encaminhada para a UTI, e daí eu acho que o Gustavo Elias pode esboçar melhor para a gente como é que foi o... a ideia, na verdade, era mantê-la pelo menos sulfatada 24 horas dentro da UTI. Né? E, Gustavo, sangrou muito na cesárea? Não, foi uma cesárea bem tranquila, graças a Deus, foi bem tranquila, transcorreu super bem, nem no pós-parto também, foi bem tranquilo o sangramento que ela teve, então foi bem, evoluiu bem. Né? Que bom, né? Uhum. Então, Gustavo Elias agora, olha, ainda bem que eu gosto do nome Gustavo, hein? Bom, pessoal, então, ela foi admitida na nossa unidade de terapia intensiva do Covid, por volta logo após a cirurgia, né, por volta das 14, 15 horas. Tá? A nossa UTI conta com toda a rotina e cuidados de admissão, seja esse paciente puérpera, né, gestante, no caso. Então, a gente possui todo o serviço de bioquímica, todos os cuidados que a gente precisa ter na admissão do paciente, uma monitorização a cada 15 minutos nas primeiras horas, depois a gente é avaliado os sinais vitais do nosso paciente de 1 em 1 hora. Tá? Todo o processo de sulfatação foi continuado dentro da UTI, junto com outros cuidados e medicamentos, né? Foi utilizado metildopa para controle pressórico, a hidralazina também, e a nifedipino também acabou sendo necessário para controle pressórico no caso ali já era pós a cesariana, né? Então ela evoluiu bem nessa monitorização à noite, só que ela ainda teve um pico pressórico, mas acabou sendo bem controlado. Ela, apesar dela ter o PCR positivo para COVID, estava próximo da fase mais crítica e grave dos pacientes que evoluem mal no COVID, né? Ela tinha um PCR ali do dia 23, então ela poderia estar mesmo no auge da doença, entre o 10º e 14º dia, que evolui com aquele quadro inflamatório mais grave, né? Aquelas alterações pulmonares importantes. E tendo todos os cuidados e riscos com a questão dela ter riscos de trombose, como acontece no COVID, né? É muito frequente, né? E acabou tendo uma boa evolução
acabou ficando um pouco mais de 24 horas de monitorização, acabou recebendo alta na UTI, às vezes até um pouco precoce, né, nesse sentido que evoluiu apenas com 48 horas, não precisou de oxigenoterapia, tá? Não precisou, como os últimos estudos que apresentam desde o recovery, né, do uso de corticoide, em pacientes que não estavam em uso de oxigênio, a gente acabou não fazendo corticoide para ela, somente analgesia mesmo. Foi medicado até com anti-inflamatórios, né, pelos cuidados aí pós a cesariana, e acabou evoluindo bem, tá? Os exames de admissão dela, todos, desde dedímero, valores normais, o PCR um pouco elevado pós a cirurgia, né? Mas evoluiu bem, recebendo alta aí, entre 24 e 36 horas da UTI Covid para a enfermaria. Na verdade, eu acho que ela teve um quadro, acho que depois eu vou pedir para o Gabriel colocar lá como a gente classifica, se você puder abrir o quadro leve, moderado, grave, né, que acho que é importante a gente falar disso e que nós colocamos no manual, porque ela teve um quadro leve, né, quer dizer, na verdade, o quadro principal dela foi uma pré-eclâmpsia dentro de um COVID, né? Por sorte, eu acho que estava monitorando o COVID e acabou pegando a paciente num quadro inicial de pré-eclâmpsia, né? O quadro inicial não, um quadro que já estava correndo e que acabou dando tudo certo, né? Porque, na verdade, assim, quando eu acho que a anestesia deve ter sido geral, né? Foi geral, Gustavo, da cesárea? Porque, em geral, quando a paciente está... Foi hack. Porque quando a paciente está com um quadro mais importante, até assim, a gente sabe que o parto acaba sendo um fator de piora do quadro do COVID, né? Que nesse caso não foi, mas é que muitas vezes quando a paciente já está mal e você interrompe a gravidez por causa de pensar que a retirada da criança vai melhorar o quadro pulmonar, às vezes ele é um fator de piora, né? Então, lógico, né? Às vezes você tem que resolver, principalmente numa idade gestacional como essa, que era quase termo, né? Era 36 semanas e 6 dias, mas o esperado era que o parto tivesse dado uma pioradinha no quadro, e não piorou, né? Ela saiu da UTI rápido e, pelo jeito, ela ficou bem. Gabriel, você pode mostrar os slides? Você está com eles aí? Não? Estou com eles aí. Eu vou pedir só para o Gustavo, para tirar compartilhamento, Gustavo, para eu poder fazer a projeção. Perfeito. Isso é importante, porque eu acho que o fato da gente classificar leve, moderado ou grave, coordena muito as ações que a gente tem que ter. Então, ela estava num quadro leve, ela foi monitorada. E eu acho que ela piorou pela pré-eclâmpsia e porque estava sendo monitorada, ela foi atendida no melhor momento. E aí encontrou um bom obstetra que fez o sulfato e que resolveu a gestação e uma UTI. Eu tenho um amigo que mora em Amparo e ele fala todas as qualidades de Amparo, porque Amparo é isso, porque a vida aqui é calma, porque é isso, porque é aquilo, você é louca, mora em São Paulo, a vida aí é difícil, o trânsito, isso. Eu falei, fulano, para de fazer isso comigo, porque qualquer hora eu desistir de São Paulo, vou para Amparo, abro um consultório na frente do seu e vou roubar todas as suas pacientes. Aí ele falou, não, você vem trabalhar comigo, daqui a pouco eu vou trabalhar com você aí, Gustavo, porque a UTI é legal, o sistema de saúde é legal. Gabriel, é sua palavra. Tá ótimo. Eu acho que uma coisa que chama atenção, gente, antes de começar essa projeção, é que nós temos visto muitos pacientes, né, que fazem crises hipertensivas, assim, no meio do COVID ou no final do COVID. Eu não sei se o Gustavo Elias tem visto isso nos pacientes não obstétricos, mas isso daí tem sido, assim, uma frequência muito grande em algumas regiões aqui de Minas Gerais. E a paciente grávida também, de repente, às vezes a paciente faz um pico do nada, né? Algumas têm convulsionados, né? Algumas não, mas, assim, tem chamado a atenção. Faz parte daquele mecanismo fisiopatológico, imaginando a ECA, né?
como utilizando, né, desviando o metabolismo da paciente, em vez de ir para angiotensina 1 a 7, que faz vasodilatação, né, menos pró-inflamatório, exatamente para o lado mais vasoconstritor que é a angiotensina 2. Então, isso daí chama atenção mesmo. Né? Em relação ao quadro, eu acho que vale a pena, assim, a gente reforçar, igual a professora Rosiane tem dito, né, que é a questão, vocês estão enxergando a minha projeção? Nós estamos enxergando, mas não está agora está na apresentação. Agora está no modo apresentação, tá. Eu acho que, assim, o manual, ele traz alguns pontos, né, eu acho que a gente tem trazido nessas reuniões a apresentação de algumas tabelas do manual para justamente mostrar para as pessoas como que eles podem ser úteis, tá? Para os colegas, porque às vezes pega o manual e fala assim, nossa, eu não... Né, ele está às vezes um pouco extenso, não quero ler ele todo, mas ele tem tabelas que têm feito um resumo-chave e é possível você abordar os pacientes de uma forma já bem objetiva. Então, aqui é uma das tabelas daquela gestante, né, que ela é classificada como leve, tá? Você vê que classificar a paciente como leve é aquela paciente que não tem dispneia e que é uma paciente que ela pode até estar com mal-estar, mas ela não está com aquele mal-estar muito importante, tá? E para esse grupo de pacientes, basicamente o que a gente faz é colher o RT-PCR, quando a paciente já não colheu, né, que foi o caso da paciente que ela teve uma piora, aí vocês chamaram ela para poder fazer, né, esse exame que essa paciente fez, e aí a seguir essa paciente, ela não precisa de exames também, mas importante se a paciente tem menos de 2 dias de sintomas, né, a gente começar o oseltamivir, passar as outras medidas de suporte para a paciente, que é a hidratação, repouso, e fazer o telemonitoramento, que, assim, eu acho que nesse caso foi um dos pontos fortes, que a Rosiane, ela sinalizou, assim, o orgulho dela, né, e eu compartilho dela, a gente tem visto, assim, poucas cidades no país conseguindo se organizar dessa forma para fazer um teleatendimento, não é nem o teleatendimento, gente, é a monitorização dessa paciente de forma efetiva. Né, tanto utilizando o presencial, mas também otimizando o atendimento através de contato telefônico, que vocês colocam aí também, inclusive, que eu acho que é um ponto alto, que não se preocupou somente com a gestante, que aproveitou também e começou a monitorar o marido dela, foi isso que eu entendi, não é isso? Está correto isso? Isso mesmo, doutor. Então, isso foi uma coisa, assim, bem interessante, mas o que vale a pena lembrar? As grávidas hoje, elas pioram ali a partir do 7º, 10º dia, tá? E a gente está vendo nessa nova cepa também, esse período se estendendo um pouco mais. Não sei se vocês têm tido essa percepção, mas a gente tem participado de umas reuniões, a gente tem visto os casos do nosso estado, assim, a gente tem percebido que os pacientes estão complicando ali 11º, 12º, às vezes 13º. Mas é óbvio que é uma paciente que já não está recuperando no 10º dia, né? Eu, pelo menos, não vi nenhuma paciente recuperada e que depois faz uma recaída, até porque essa não é a história natural da doença. A história é que se está bem no 10º dia, inclusive é uma paciente que estaria saindo do isolamento. Quando a paciente é de alto risco, a gente estreita, e ser alto risco nesse caso é inclusive esse diabetes dela, né? O diabetes chama mais atenção, ela é uma paciente, né, que esse diabetes ele é importante para ela nesse sentido. Tá? E então, nesse caso, a gente às vezes ou estreita, igual vocês fizeram, né, ou cria uma rede de apoio que é importante, porque vocês criaram uma rede de apoio que vocês viabilizaram o acesso dessa paciente ao serviço de saúde, mesmo com as dificuldades socioculturais que ela tem. Então, isso daí foi, eu acho, um ponto muito alto. A paciente, ela se torna uma paciente de médio risco quando ela persiste de uma forma muito importante com febre, ou que ela piora aquele quadro que ela estava tendo, ela estava melhorando. Depois, assim, ou ela para e começa a piorar, ou apresenta uma saturação quando ela vai ser avaliada menor que 95, ou uma frequência respiratória mais elevada, né, normalmente acima de 24. Essas são os pacientes que merecem internação. E aí, nesse caso, a paciente interna faz toda a propedêutica da COVID, que é hemograma, ureia, sódio, potássio, função hepática, função renal, né, um coagulograma, dedímero, ferritina, avalia esses marcadores inflamatórios. E aí essa paciente vai fazer algum exame radiológico, né, achando que ela é assim. E aí esse é o grupo de pacientes que vai merecer alguma intervenção mais importante, que é o antibiótico. O oseltamivir normalmente já passou. Seria a heparina, igual o Gustavo falou, que essa paciente teve esse cuidado de receber heparina pensando num quadro de agravamento. A corticoterapia, porque ela não evidenciou, né, igual ele mesmo sinalizou, um quadro pulmonar importante, né, mesmo estando nesse período. Então, né, vocês veem que isso também, né, essas pacientes têm que ter essa avaliação clínica, né, para definir as melhores medicações que ela deve utilizar.
E quando a paciente fica grave, é realmente aquela paciente que começa a ter um desconforto respiratório, dispneia, dor torácica, né? Aquela paciente também, se ficar muito instável do ponto de vista de saturação, normalmente a saturação está bem mais baixa que 95%, a frequência respiratória já está mais elevada, PO2, a FiO2 também está menor que 300, e essa paciente tem que, inclusive, pensar em UTI. Eu acho que um conceito importante que tem, né, das pacientes, que eu acho que vale a pena, ainda mais que vocês têm um serviço está muito bem organizado, né, eu acho que isso daí é muito legal, é o seguinte, paciente, gente, que está, por exemplo, vocês estão fazendo um monitoramento, ela vai para o hospital para ser atendida e necessita catéter de oxigênio, essa é uma paciente que já deveria ter um cuidado no sentido assim, qual é o hospital que pode até ficar mais perto de uma situação que o Gustavo Elias que está, não é só o Gustavo Ira, agora é do Gustavo Elias, que essas pacientes têm demonstrado um risco de quase 8 a 10 vezes mais de ir para UTI comparado àquelas pacientes que não necessitam, né, de um suporte ventilatório. Essa paciente foi para UTI por outra coisa, né, Gustavo? Ela foi para UTI porque ela teve uma convulsão, né, e aí foi fazer esse pós dela, né, de uma eclâmpsia na UTI. Agora, vê também que ela não mostra tantos dados assim da COVID, né? Então, assim, que reforça um pouco assim, essa questão dela ter tido um pico e ter tido uma eclâmpsia. Porque a gente esperaria, mesmo na doença moderada, que tivesse pelo menos alguma alteração inflamatória ali, né? Dos marcadores inflamatórios, alguma coisa assim, que a gente tem visto muito, né? O dedímero não precisa estar aumentado, mas às vezes a ferritina mostra um certo aumento, assim, apesar que é uns quadros mais graves, mas independente, né? Então, você vê que isso daí é importante. E aí, o obstetra também tem que ajudar o Gustavo Elias com essa progressão do oxigênio, sem precisar de chamar o Gustavo Elias por esse momento. Mas, entrou no oxigênio, já tem que dizer, ó, Gustavo Elias, essa paciente aqui é uma paciente que tem um potencial de ir para você. Como é que está o nosso CPI? Né? Será que tem possibilidade de recebê-lo ou não? Como que nós vamos criar esse fluxo? Então, acho que esses pontos, assim, eles são muito importantes, tá? Então, acho que a gente tem que ter isso. Um ponto de destaque... vocês querem fazer algum comentário? Gustavo Ida, Gustavo Elias? Não? Ok? Um outro ponto, gente, que assim, esse é um ponto que eu acho que vale a pena, assim, gestante tem que mandar saturação acima de 95%. Não é igual ao não gestante, que nem a puérpera, que é 92%. E o objetivo é manter a oxigenação fetal, basicamente, né? E essa doença também da COVID, ao contrário de, por exemplo, H1N1, que a gente tinha uma tranquilidade assim, faço o parto, descomprimo o pulmão, melhora a função pulmonar, esse paciente responde, tinha uma tendência a melhorar. Na paciente com COVID, ela já não tem essa tendência tão clara. O que a gente tem visto ou os pacientes não melhoram por causa do parto, ou algumas chegam a piorar. E isso corrobora dados que surgiram já em 2020, daqueles pacientes que iam para a cirurgia eletiva e tinham COVID, e tinham uma morbimortalidade muito maior, né? Talvez, assim, esse processo inflamatório adicional do procedimento, do parto, especialmente da cesariana, pode causar um agravamento dessa paciente. Então, por que eu estou puxando esse link? Porque essa paciente, ela teve o parto pela eclâmpsia, não pelo COVID, provavelmente, né? E se fosse pensar em COVID com 36 semanas, nós estamos tendo vários pacientes que estão com doença leve, ou às vezes uma doença moderada também, que não é assim, não está tão avançada, que elas, pacientes, estão saindo dessa fase, estão conseguindo ter seus partos, né, da forma humanizada, da forma adequada, como todos querem. Mas algumas realmente, especialmente em idade gestacional mais avançada, né, vai ter que chegar num ponto, né, essa paciente está muito grave, olha só, nós vamos deixar o menino aí que já está melhor, vamos tirar o menino, e aí a decisão passa a, vamos dizer assim, um risco-benefício, né? Essa questão fetal, de estar com a idade gestacional mais avançada, às vezes tem pesado muito na decisão, né, das equipes, de fazer o parto não para melhorar a paciente, mas para preservar a saúde do concepto, né? E aí isso daí é uma situação também que é difícil, porque a gente vai precisar de cartografia, vai ter que estar monitorando, vai ter que estar vendo, mas obviamente quanto menos prematuro se torna uma decisão mais fácil. Mas para paciente a gente tem que entender que não necessariamente é a melhor decisão, né? Porque para ela isso pode ter um custo, mas para o feto às vezes é, então a gente vai ter mais essa flexibilidade. Mas esse é um ponto de cuidado realmente assim, muito importante. Eu fico realmente muito satisfeito assim, com a forma de fluxo que vocês têm. Eu queria fazer uma pergunta, né? É mais para o pessoal da gestão mesmo.
Como que vocês conseguem montar esse telemonitoramento dos pacientes de vocês aí? Tá certo, igual a Rosane falou, é uma cidade menor, você consegue fazer mais, mas tenho ouvido de algumas cidades que eles não conseguem pegar necessariamente, Nissandra, as pessoas que estão em home office e colocar para fazer o telemonitoramento. Existem algumas questões administrativas, burocráticas, que têm impedimento. Como que vocês estão conseguindo organizar isso e viabilizar esse telemonitoramento? Bem, doutor Gabriel, assim, a gente tem funcionários em teletrabalho, como o senhor falou, eles estão em teletrabalho, eles solicitaram esse teletrabalho, né, e por ser grupo de risco, e aí a Secretaria de Saúde, ela determina qual é o plano de teletrabalho que esse servidor vai desenvolver. Então, eles foram alocados para essa função, e aí, assim, a gente tem servidor que as fichas, né, a gente faz essa interface, então esse ambulatório de doenças respiratórias, ele emite todo final de dia um relatório das pessoas que aquele dia. E aí, como você falou, é importante que a gente montou ficha onde não aparece o paciente, é todo mundo faz esse momento como pessoas que convivem, que têm aquele contato direto, e diário dessas fichas atendidas e vai para esse monitoramento. E aí, tanto a equipe como a equipe que está na secretaria, a gente também presencial, eu digo que nem todos estão trabalhando, a equipe que fica na secretaria, nossos que dão suporte, fazem essa interface musical, pegando dados, né, fazendo caminho doutor, essencial a interação entre os serviços, sabe? E, o dia 6, quando a gente monta esse dia para o monitoramento, eu falei o nome da gestante e tratar. Então, assim, o pessoal acaba criando um vínculo, né? Elas ligam para o paciente durante 7 dias com cada casa e vinculam ao paciente. Elas já sabem quem mora naquela casa, ela já sabe se algum membro daquela família está internado ou não, né? Então, eu vejo assim que eles conseguem ter um domínio. Se eu perguntar hoje, eles têm um domínio desses pacientes. Hoje, por exemplo, a gente está aí com 120, 130 casos ativos, que estão todos monitorados. O nosso monitoramento, elas fazem assim um trabalho de formiguinha, realmente, de fazer essa busca ativa. Então, eu vejo assim que elas passam para uma segunda, né? Realmente o trabalho do monitoramento está sendo feito. Então, hoje, para fazer esses 120 casos ativos que a gente tem aí, a gente tem 5 servidoras, tá? Que trabalham nessa função diuturnamente de fazer esse monitoramento, e ele trabalha, inclusive, sábados, domingos, feriados. É um trabalho que a gente não é ininterrupto, assim como o centro de triagem, assim como o ambulatório aqui do hospital, no caso, a UTI, o serviço, o monitoramento é da mesma forma, ele é um serviço ininterrupto, né, e que a gente procura dar, assim, o suporte, elas têm o WhatsApp, né, assim, além de telefone fixo, elas fazem monitoramento por WhatsApp, e, eventualmente, aqueles casos, doutor, em que a gente não consiga um bom sucesso, ou não consiga contato, eles fazem tanto o envio das equipes da Defesa Civil na casa, como os agentes comunitários, dependendo do caso. Então, há um interfaceamento também com as redes de apoio, como o senhor falou, dependendo. Muito bom, porque realmente assim, é um exemplo, a gente vê dificuldades administrativas, às vezes tem cidades que falam assim, a gente tem que criar um centro de telemonitoramento, né? Então, você vê como vocês conseguiram dar um passo à frente, realmente assim, se importam. Uma outra pergunta que eu queria fazer agora é para o Gustavo Elias. Doutor, né, assim, desculpa, Nissandra. Então, 2 computadores, 2 pontos fixos, nada de muito,
Tá picando um pouco, tá picando só para mim ou alguém tá? Internet, o sinal da internet dela não tá muito bom, porque tá cortando informações. Perfeito. Ô, Gustavo Elias, como que é aí o apoio que vocês recebem, a interface que vocês fazem com a obstetrícia? Né? Para os Gustavos, né? Como é que é essa interface que vocês conseguem fazer? Tem, assim, a obstetrícia, ela faz um acompanhamento junto no CTI, né? Como é que é feita essas decisões aí para vocês? Como é que são feitos esses cuidados, assim? Tá? A obstetrícia, ela tem alguma atuação dentro do CTI? Como é que é essa abertura e também, assim, como é que o CTI enxerga essa presença do obstetra dentro do serviço de vocês? Hoje, a nossa UTI, ela funciona num serviço de sistema fechado, né? Então, somente o médico plantonista ou o assistente que prescreve, mas, claro, existe sempre essa comunicação com o médico assistente, né? No caso do serviço de ginecologia e obstetrícia, né? Então, isso é fundamental. E essa comunicação ocorre, né? No sentido de, hoje em dia, ficou muito mais fácil a acessibilidade, a comunicação entre os colegas, né? Seja por via WhatsApp e tudo mais, para qualquer tipo de intercorrência que ocorra dentro da UTI, né? Visto, por exemplo, a minha formação é em terapia intensiva, não é em ginecologia e obstetrícia, então, aqueles cuidados do paciente crítico a gente consegue aprender e entender bem. Mas, claro, a parte da fisiopatologia está sempre sendo atualizada e mudando do dia a dia. Então, essa comunicação e cuidados que sempre troca ideias com o pessoal, não só da ginecologia e obstetrícia, né, mas como outros cirurgiões ou outras especialidades que estão sempre dentro do serviço, dentro da UTI para apoio e troca de informações, né. Então, esse é um conceito muito bom e é uma coisa muito boa que você está dizendo, Gustavo, porque a gente tem visto também muitos serviços no país que eles têm bons serviços de CTI, têm boas maternidades, mas não tem interação entre, no caso da gestante, né, um obstetra podendo atuar no CTI e também, né, trazendo informações relevantes para o intensivista, né, apoiando a decisão do intensivista em alguns aspectos obstétricos. E a gente tem percebido que quando essa integração não ocorre, Gustavo, acho que vocês estão num lugar privilegiado, também temos desfechos ruins. É uma coisa que tem chamado a atenção, né, Rosiane, da gente, assim, não basta ter CTI, não basta ter ido para o CTI, mas quando ela não tem essa comunicação, né, olha, será que esse é o momento de fazer o parto? Especialmente para os pacientes mais graves, que as que vão para vocês acabam com isso, né, acabam sendo dessa forma. A gente tem visto que estar fora de uma maternidade, ou não, na verdade, não é nem só estar fora, é não ter interação entre as equipes, tem sido também um fator de que não tem permitido, às vezes, muito sucesso nas condutas das pacientes. Né, professora Rosiane? Desculpa, eu recebi um telefonema que mudou tudo, aquela cerimônia. Ai. Não, tudo bem. Eu vou contar por 1 milhão, mas tudo bem. E aí, o que eu queria falar é que, assim, essa união intensivista e obstetra é importante, porque a paciente grávida é diferente do que uma não grávida. E o intensivista, ele está menos acostumado a perceber essas nuances. Então, o que a gente vê, às vezes, é que o obstetra não quer resolver o caso por saber que, se resolver, pode piorar. E o intensivista quer que ele resolva e não quer pronar. Então, assim, eu acho que fica uma coisa difícil. Então, quando os dois trabalham juntos, eu acho que o obstetra vai aprender o intensivês e o intensivista vai aprender o obstetrês, né? E aí acaba realmente uma junção melhor de discutir, porque essa coisa de quando vai nascer, em que momento pronar, são perguntas que ainda são meio difíceis de responder, né? É muito complicado, porque é uma doença nova, a gente tem evoluções diferentes, então, eu acho que, assim, realmente, vocês têm uma cidade, um sistema de gestão que nunca é
uma coisa que cai do céu, é alguém que se prontifica a estar lá e fazer isso, né? Então, vocês estão realmente de parabéns. Gabriel. Gustavo, você ia falar alguma coisa, por favor, Gustavo? Na verdade, é só para colocar um adendo a respeito dessa boa comunicação entre o intensivista e as especialidades, né? Teve um dia que uma paciente gestante entrou na UTI e me ligaram, acho que era 1 da manhã, que precisava do ultrassom para saber, porque não conseguiram encaminhar para o centro de referência por causa da UTI neonatal. E eu vim fazer ultrassom na paciente dentro da UTI, né? Realmente um feto pequeno, conseguimos encaminhá-la na manhã seguinte, né? E essa paciente, no mesmo dia que chegou na referência de UTI, né, neonatal, ocorreu o parto, porque a paciente afundou pelo Covid. Essa paciente ficou até entubada 40 dias, se não me engano, e hoje está em casa, né? Então, assim, uma interação importante, rápida, né? Eu acho que é muito importante mesmo. E realmente tem bastante serviço que não há essa interação. Não, e isso o Covid está exigindo muito da gente, né? Um entendimento, pelo menos, de como ajudar o intensivista, né? Da gente não entregar uma paciente tão ruim para ele. E a gente também tem sido desafiado muito nesse sentido, assim, conhecer princípios que deveriam talvez ser básicos da emergência, né? Mas que pelo fato do distanciamento das áreas ocorrerem muito, né? A gente nunca ter se preocupado. Então agora o obstetra está tendo que conhecer um pouco mais sobre progressão de ventilação, quando não consegue uma vaga no CTI. Né? Obviamente que nós não vamos ficar, né, assim, nos arriscando em partes muito mais avançadas, não, porque realmente, assim, não é uma formação simples, né, Gustavo? Isso daí é um sofrimento muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente pode contribuir com alguns aspectos, especialmente da fisiologia, que mudam um pouco, né, o setup, por exemplo, do manejo do intensivista. Eu acho que é muito mais esse papel, né, de apoio mútuo nisso daí, e cada um fazendo o seu melhor. Mas parabéns, viu, gente? Isso daí é uma interação que não é comum. A cidade de vocês está bem redondinha. Né? Fiquei muito feliz, assim, ver o caso, de ver essa interação, de ver esse fluxo. Dá orgulho, né, Rosiane? Sim, acho que com certeza, acho que foi um dos casos mais gostosos da gente ver que um pouco do que a gente falou no manual está sendo feito, não sei se foi antes do manual, depois do manual, mas o que interessa é que esses ensinamentos se disseminem pelo país para a gente poder ter uma... Né? Com certeza. Doutora Rosiane, doutor Gabriel, só gostaria de finalizar, né? Como é que acabou tudo, né? Nós queremos ainda contar o restinho da nossa história. Eu achei que você ia falar que alguém foi fazer aula de francês para falar com ela. Mas se eu falar para ti que nós temos uma estagiária haitiana contratada que ela vai em todas as nossas unidades fazer a interface com as gestantes, porque ela fala crioulo, né? Então, ela nos facilita bastante a vida. Muito, muito. Mas elas falam francês, não falam? Pelo menos algumas imigrantes que vieram para cá. A maioria fala. A gente se virou um pouquinho com o meu francês meio bronco, mas foi lá, né? Bom, Yala, pode falar. Então, assim, só para finalizar, então, após, como os dois Gustavos colocaram, ela foi para a enfermaria, teve alta. No dia 7/4, ela já estava lá na equipe da estratégia para levar o bebê para fazer puericultura, para fazer a vacina, para fazer o acompanhamento pressórico da mãe, né? Então, ela veio no dia 7, no dia 9 ela veio fazer a retirada de pontos na unidade, continuou fazendo o seu controle pressórico, né? Que é bem importante a gente tocar. Tá aí a foto da nossa enfermeira da estratégia já fazendo a cultura do bebê, né? Que é feita a consulta mensal. Foi feito o near miss dela, né? Como uma síndrome respiratória mais hipertensão e eclâmpsia. E foi identificada uma demora 1, né, que é uma dificuldade de comunicação, né, em virtude dessa situação toda de ser haitiana
E como a doutora colocou muito bem, acho que se não fosse um monitoramento telefônico, talvez a gente não tivesse aqui para contar esse final feliz, né? Então, está aqui a foto da alta, né? Da nossa alta hospitalar, e já depois a família, após o marido também liberado do isolamento. Então, a gente fez aí algumas considerações, como o doutor ambos colocaram, para nós que é bastante importante a dificuldade da comunicação e que a gente sempre tem que estar implementando os nossos processos, a importância do monitoramento, que para nós acho que ela teve um papel essencial, que já foi dito, e a outra coisa que foi, né, destacado por ambos, a importância da interface entre as especialidades, obstetrícia, UTI e enfermaria, que foi essencial e que em cidade pequena a gente consegue ter isso, claro, de uma forma mais fácil, a gente conhece todo mundo, a gente tem grupo de WhatsApp de tudo, né, e a gente vai interagindo, mas eu tenho certeza que esse comprometimento, né, de cada um em tentar fazer o melhor, até porque, como eu falei, somos o único hospital SUS do município, a gente não tem para quem mandar, a gente tem que resolver aqui mesmo, e a gente vê esse papel de protagonista, né, de todos os envolvidos aqui né, nesse atendimento. Eu acho que esse segmento vai ser importante, não só pelo Covid, né? A gente vê que às vezes as pacientes que tiveram Covid, elas sofrem um certo bullying, né? Parece que elas não são merecedoras de assistência, fica todo mundo fugindo dela em alguns lugares, como também para definir o diagnóstico da pré-eclâmpsia, né? Que medir a pressão no puerpério vai ser bem importante para ver se ela realmente teve um quadro de pré-eclâmpsia e como vai ser na próxima gestação, que ela vai ser considerada de bastante risco e ter esse aconselhamento, né? Mas eu achei o caso muito, muito legal, né? Eu acho que o sistema de vocês foi bom, eu acho que ele é um modelo que a gente tem que, sim, pegar e reforçar que várias coisas que nós já apontávamos no manual, vocês estão fazendo, e que outras unidades devem tentar fazer também. Parabéns. Não sei se você quer falar alguma coisa, já... Eu acho que, assim, só para... Eu vi algumas perguntas aqui no chat agora, só para dar umas sinalizações, a paciente que prona, né, foi perguntado assim, quanto pronar uma gestante, seriam aquelas gestantes, por exemplo, que têm dificuldade de manter a saturação acima de 95, apesar de você estar avançando no suporte ventilatório, para aquelas entubadas quando tem o PaFO2 menor que 150, né? Então, são pacientes que você pode fazer tanto com ela acordada, quanto com ela entubada. E são, obviamente, pacientes que são, né, que costumam ter uma resposta bem interessante para isso daí. E aqui falando, assim, se tem algum parâmetro de piora, né, na verdade, o que a gente tem olhado mais é a cardiotocografia do feto, né? Se ele piora para fazer interrupção, assim, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que a gente costuma brincar que sempre é a pergunta do $1 milhão, porque às vezes a gente não tem. Quando a paciente está mais avançada, a gente sempre vai colocar um peso de custo-benefício, né, entre saúde fetal e saúde materna, lembrando que o parto não é uma estratégia de tratamento da COVID, como era na H1N1, isso que a gente tem que ter em mente a hora que a gente for colocar na balança. E naqueles fetos que estão mais prematuros, a cardiotocografia ajuda bastante, né? Inclusive, quando vai entubar, é interessante, por exemplo, ter o obstetra ou o pediatra, porque, assim, naquele momento, se não consegue fazer a intubação e tiver um momento muito crítico, às vezes o parto vai ser necessário, mas não costuma ser o comum. Tá? Normalmente a intubação transcorre sem problema de uma forma geral, se for feito pelo profissional mais experiente, esse tipo de coisa. Então é importante a gente ter em mente que não tem um critério fechado, o que a gente tem o feto tem determinado muitas interrupções, quando ele é colocado em risco pelo quadro materno ou pela situação, e que também lembrar que o parto não vai tratar essa gestante como a gente gostaria que resolvesse a situação, então não tem muito disso. Mas todas essas discussões a gente faz no manual, inclusive nas videoaulas que foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, apresenta um vídeo de como pronar a paciente, que também tem os seus desafios, né? Não é à toa que às vezes o pessoal do CTI fala assim, olha, eu, no início de tudo, estou querendo pronar a paciente. Não, eu falo, por que não quer pronar? Depois a gente foi entender o tanto que isso daí tem de repercussão.
mas ainda assim vale muito a pena. Então, a técnica correta vale a pena vocês darem uma olhada na videoaula, porque ela mostra assim, a técnica de pronar, né? Assim, o grupo fazendo uma pronação de uma paciente. Então, isso daí é interessante também. Tá? Mas eu acho que não tem muito mais considerações, eu acho até pelo avançar da hora, né? Eu me senti muito grato por ter participado dessa discussão, né, Rosiane? Você falou assim, foi gostoso, tá? Eu acho que esse é o caminho certo, sigam nele. As pacientes têm chegado para a gente cada vez mais, estão se contaminando mais, estão chegando mais graves. Essa nova cepa parece que ela não realmente tem favorecido muitas gestantes. Então, continue com esse trabalho em equipe, bonito que vocês estão fazendo, com essa interação muito interessante, que assim, é dessa forma que nós conseguimos reduzir a morte materna. Tá? Comprometimento, fluxo e atenção. Né? Essas são as palavras da Covid mesmo. Bom, eu queria dar os parabéns, agradecer ao Gabriel, aos a vocês todos, a Nissandra, né? Foi uma tarde realmente gostosa de discussão. Parabéns a todos vocês e espero encontrá-los outra vez. E eu nunca tinha ouvido falar em Palontina, mas agora estou com vontade de conhecer Palontina, né? Eu, na verdade, morei muito tempo no norte do Paraná, em Cambará, né? Que é uma cidadezinha pequenininha, mas acho que não tem essa estrutura maravilhosa. Uma boa tarde a todos, espero revê-los, tá? Em breve. Beijo. Tchau. Tchau, boa tarde. Um abraço a todos, parabéns a todos. Um abraço. Tchau. Abraço.